glória do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos pedir a graça dEle aqui neste lugar, a presença dEle aqui em nosso meio. Aleluia. Oh Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas. Oh Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade conosco, pela Tua proteção. Oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã e nós reservamos esse período para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa derramar neste lugar da Tua doce presença, da Tua cura, da Tua restauração, da Tua libertação. Pai, nós precisamos de Ti e nós queremos mais e mais de Ti. Por isso eu clamo a Ti neste lugar, nessa manhã. Inunda este lugar com Tua doce presença. Faça somente o Teu querer, pois Tu és bem-vindo aqui neste lugar. E nós Te prometemos uma coisa: nós Te daremos toda a honra, toda a glória, nós Te daremos toda a adoração ao único que é digno, ao único que é merecedor. Oh Jesus, Tu és o nosso amado, Tu és a razão do nosso viver, Tu és o nosso maior prazer, Senhor. Como é bom nós estarmos na Tua casa. Obrigado por esse privilégio, aqui nesse dia, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui neste lugar, por cada família representada aqui em nosso meio. Vai nos abençoando grandemente, Jesus. Cada família representada aqui em nosso meio. É o que nós Te pedimos, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. Amém, igreja? Vamos dar uma linda salva de palmas a esse Deus maravilhoso, fiel, bom. Aleluia. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Aleluia. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim,
acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia. Aleluia. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca
declaramos neste lugar, nessa manhã, Senhor. Declara, igreja. Aleluia. Sim, Senhor. Teu nome é Silva Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em Ti, Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Declaramos a Ele. Temer porque sim, eu estou guardado. Sim, nós confiamos em Ti, Jesus. A nossa confiança está em Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, profetize. Haja o que houver, venha o que vier. Vivo do que irás prover de novo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor no
somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde eu ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Obrigado, Jesus, aleluia. Da cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue. Que nos lava Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declaramos, aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Declaramos, igreja, declara. Eu sou. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aqueles que puderem, vamos levantar as nossas mãos e declararmos. Eu sou livre. Eu sou livre.
declarar com as nossas vozes, que nos lava, que nos lava dos pecados, nos traz restauração. Obrigado, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos. Obrigado, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Obrigado, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar todos juntos, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande, aleluia. Grande, Grande, é o Senhor, digno de louvor. só tu és digno de honra, digno de glória, de toda adoração, Senhor. Deus, o santo monte. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, Aleluia. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Sim, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor, Pois só tu és o Deus
Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Vamos declarar a Ele todos juntos. Quão grande é o Senhor, eu cantarei. Quão grande Aleluia. é o Senhor, E todos hão de ver. todos hão de ver. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Sim, nós declaramos neste lugar, Jesus. Quão grande é o Senhor. Outro igual não há. Outro igual não há. Aleluia. Digno de louvor, eu cantarei. Quão grande é o Senhor, outro igual não há. Outro igual não há. Só tu és digno, Senhor. Digno de louvor, eu cantarei, eu cantarei. Eu cantarei. Quão grande é o Senhor. A igreja declare a Ele. Quão grande. Eu cantarei. Aleluia. Somente a Ti, Senhor. E todos hão de ver quão grande é o Senhor. Outro igual não há. Outro igual não há. Só Tu és digno, Senhor. Louvor, eu cantarei. Quão grande é o Senhor. Diga para Ele nessa manhã, amada igreja. Declare a Ele a grandeza dEle. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Incomparável Tu és. Incomparável Tu és. Digno de honra, digno de glória. És Tu, Senhor. Aleluia. Diga para Ele nessa manhã, adore a Ele. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso único Deus. Não há outro além de Ti, não há. Não há. Santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. Aleluia. Digno de louvor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aqui tu reinas, aqui tu és adorado, Senhor. Tu és o nosso maior prazer, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Nós reconhecemos que sem Ti não dá para viver, Senhor. Tu és incomparável. Tu és maravilhoso. Aleluia. Vamos declarar a Ele a honra, a glória, a força e o Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, ao Rei. Aleluia, vamos declarar a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória somente a Ti, Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, só Tu és Rei, só Tu és Rei, Senhor, Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o ao Rei Jesus. Adore a Ele. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Senhor, Tu és digno de ser adorado nesse lugar. Aplauda o Senhor. Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Seja Ele. Santo, bendito és Tu, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Você adorou o Senhor aí? Você recebeu dele? Uma grande bênção estarmos juntos. Amém? Você pode se assentar, mas antes cumprimenta o teu irmão que está do teu lado. Cumprimente a ele, deseje a paz do Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, aqui nesta manhã. Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor se revele, em nome de Jesus. Dá um abraço bem apertado nele aí, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Gostaríamos de conhecer nossos visitantes. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não. Gostaríamos também de conhecer aqui e orar pelos aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Gostaríamos de orar por você aqui. Pode vir aqui. Nós vamos estar orando por você. Olha só, que aniversário de casamento aqui? Que bênção, hein? Marcelo fez aniversário, Márcio. 35? Entendi. Fazendo aniversário? Ah, tá. Sua irmã? Tá bem. Tá fazendo, muito bem. Se você puder estender as tuas mãos aqui, nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos aqui. Senhor, obrigado, Jesus, pela vida aqui dos teus servos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida deles, e cremos que o Senhor tem muito mais para derramar das tuas bênçãos sem medida sobre a casa de cada um aqui, em nome de Jesus. Oramos aqui pelos teus servos, aqui eu oro pela irmã da nossa irmã, como é que é o nome dela? Elis, que também faz aniversário. Oramos. Oh, glória. Que o Senhor abençoe a vida dela também. Oro por todos aqui, Senhor, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida delas, em nome de Jesus, Senhor. Sobre esse casal, coloco diante do Senhor também. Que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, Senhor, em nome de Jesus, no seu matrimônio, na sua casa. E o teu nome, Senhor, é glorificado, porque o Senhor é que tem cuidado da vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, capacite, use, Senhor, os teus servos. Que o Senhor continue falando ao coração deles, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, como igreja, nós aqui abençoamos, Senhor, a vida dos teus servos, em nome de Jesus, que o Senhor continue acrescentando cada dia mais sobre a vida deles. Amém, amém. Amém? Deus abençoe, parabéns aí pelo aniversário de casamento. Glória a Deus, que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Se puder acender essa lâmpada aqui, faz favor. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 5, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 8, todos encontraram aí? Fica atento a esse versículo. Diz assim a palavra de Deus:
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, e pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Só até esse versículo. Olha que relato que Paulo traz aqui, falando da igreja de Coríntios. E quando nós falamos aqui de ofertas, falamos de dízimos, e faz parte, é parte integrante do culto, você também trazer a tua oferta, teu dízimo, com o coração voluntário, com o coração agradecido, alegre, na presença do Senhor, justamente porque é o Senhor que te sustenta, o Senhor te dá saúde, te dá sabedoria, te abre as portas nos seus negócios, no seu trabalho. É o Senhor que cuida de tudo na sua vida, amém? É o Senhor que cuida de nós, irmãos. É o Senhor que tem feito essa obra na nossa vida. E aqui, Paulo ele vai falando a respeito da graça de Deus que alcançou essas igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, que eles eram generosos, e diz a palavra que eles deram acima das suas posses, e deram voluntariamente. Rogaram, falando assim, olha, nós precisamos estar ajudando nesta obra, nós precisamos estar investindo, semeando nesta obra. E eles se ofereceram, e mais que isso, eles se ofereceram como missionários junto com Paulo. Nesta oferta, nessa entrega dos seus recursos, eles se ofereceram como missionários também ali. Para quê? Para que a obra de Deus se expandisse, para que outras igrejas fossem implantadas. Paulo estava fazendo um trabalho missionário, cidade por cidade. E eles enviaram recursos para que essa obra crescesse, para que essa obra se expandisse e houvesse o quê? Conversão de vidas, vidas tocadas, vidas que recebessem da palavra de Deus. O Senhor Jesus fosse apresentado para aquelas vidas que ainda não conheciam a Jesus. E nós também fomos apresentados ao Senhor Jesus. Amém? Nós não conhecíamos Jesus. Ouvimos falar de Jesus. Mas nós fomos apresentados, conhecemos, abraçamos a causa como voluntários, entendendo que é uma obra, que essa obra é de Deus, não é obra de homens, mas é obra de Deus e que sustenta a nossa vida, para que a casa dele também se mantenha de portas abertas, seja sustentada, e o Senhor continue resgatando vidas e falando com vidas, e o Senhor Jesus seja apresentado para muitas outras pessoas ainda que não conhecem ao Senhor. E essas pessoas têm um encontro poderoso com o Senhor. Não só uma apresentação e fica só nisso. Não. Mas há uma sequência que o Senhor vai falando ao coração de cada um que conhece, que é apresentado ao Senhor. Porque as vidas são importantes. A minha vida é importante, a sua vida é importante. A vida de todos que estão nessa cidade, que habitam no seu bairro,
que estão próximos da sua casa, vidas que nos rodeiam, são importantes para o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele se doou por nós, para que nós fôssemos salvos, pudéssemos ser enriquecidos da presença dEle. Essa é a maior riqueza que você tem. Ser rico da presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, ser usado pelo Senhor aonde quer que você vá. Essa é a maior riqueza que você tem. Amém? Olha só, numa escala de prioridade, qual é a maior riqueza que você tem? É o Senhor Jesus na sua vida. É o Senhor Deus. Qual é a maior prioridade na sua vida? É Deus. É o Senhor Jesus. Não dá para inverter essa escala de prioridades, irmãos. Aí a condição fica desequilibrada. Há um desequilíbrio quando a gente muda a prioridade. E a prioridade nossa, da nossa casa, é o Senhor Jesus em primeiro lugar. É o Senhor Jesus na nossa vida. E da mesma forma, Deus Ele começa a agir na nossa vida quando nós entregamos a nossa oferta, entregamos os nossos dízimos. Aí o Senhor começa a nos abençoar, porque nós entendemos quem é a prioridade da nossa família, da nossa casa. Quem é essa prioridade? E aí o Senhor começa a abençoar, o Senhor começa a agir. Ele vê em nós um coração obediente, um coração cheio de fé, um coração voluntário, que faz com alegria, que não fica sentindo um peso, que não é algo pesado, que tem uma alegria no coração. Então a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, e a palavra de Deus diz que as janelas do céu se abrem sobre a vida daqueles que entendem o propósito, entendem o que você faz com o que vem na sua mão. Entende qual que é a prioridade, entende que Jesus é o primeiro na sua vida, e o Senhor começa, como diz o texto, lá em Malaquias 3, que Ele abre as janelas dos céus e faz você transbordar. Amém? Aí começa a acontecer, não é um acaso, não é algo que simplesmente aconteceu por acaso, não. Aconteceu porque há prioridade, porque há um entendimento daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida aqui sobre essa terra. Amém? E é o Senhor que provê tudo o que você precisa. É o Senhor que te sustenta. Amém? Eu quero orar com você e nós vamos já abrir aqui a oportunidade para você trazer a tua oferta, o teu dízimo, diante do Senhor aqui nesta manhã. Também aos irmãos que estão junto conosco pelo YouTube, você vai ver aí as contas na sua tela, você pode estar fazendo sua transferência via Pix, ou via pelas contas aí. E o Senhor é que nos abençoa. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, você tem essa liberdade em nome de Jesus. Deus vivo.
Amém. Você pode estender as tuas mãos aqui, recebendo da bênção do Senhor e também sendo abençoado e abençoando todos esses recursos. Senhor, aqui nós depositamos a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor, diante do Senhor, aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua obra na nossa vida, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. É o Senhor que tem nos sustentado, tem suprido, Senhor. E com o nosso coração alegre, Senhor, na tua presença, porque grandes coisas o Senhor tem realizado na nossa vida, Senhor. Essa obra é tua, nós fazemos parte, Senhor, da igreja soberana que existe sobre a face da terra. Obrigado, Jesus, pela tua presença na nossa vida, e como que o Senhor fala e se revela a cada dia na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Jesus. Como o Senhor tem feito, Senhor. São experiências maravilhosas que temos com o Senhor, dia após dia. Temos visto o Senhor agir. Ah, se não for o Senhor na nossa vida, o que faríamos, Senhor? Se o Senhor não fosse a prioridade realmente na nossa vida, o que seria de nós? Que o Senhor abençoe aqui cada vida, supre todas as necessidades, Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama, Senhor, derrama das tuas bênçãos sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Abençoa o marido, a esposa, Senhor, que o Senhor esteja derramando desta bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Abençoa aqueles que administram esses recursos também, que o Senhor dê sabedoria, dê graça, e o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem. As crianças vão para as suas classes, e eu gostaria de chamar aqui a Ana Paula Bandina, que vai estar com as crianças de 2 a 3 anos, a Camila com as crianças de 4 a 6 anos, o Mateus, que vai estar com as crianças de 7 a 8, e os adolescentes de 9 a 12 vão estar com a Carol Souza, tá bom? Pode estar vindo para cá, as crianças também, fica junto com a professora aqui, nós vamos estar orando. Aleluia. Muito bem. Vamos estar chegando, crianças. Olha que bênção, receber agora uma palavra, né, da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode estender as tuas mãos, abençoando a vida deles. Senhor, aqui estão teus servos, professores, Senhor, e também essas crianças, Senhor. Que nesta manhã o Senhor fale ao coração delas, meu Deus. A tua palavra foi estudada, e nesta manhã, que esta palavra caia ao coração de cada um deles, fale ao coraçãozinho, em nome de Jesus. E aqui, muito em breve, nós veremos pastores, pregadores, oh, aleluia. Oh, Senhor, homens e mulheres usados de uma maneira poderosa pelo Senhor, porque essa poderosa semente, ela faz toda a diferença na vida das crianças e também na vida de todos aqueles que creem, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa todo esse trabalho. Amém, amém. Amém, Deus abençoe. Muito bem. Antes de passar aqui para a palavra, só quero dar alguns recados aqui rápidos, né?
E aí nós vamos dar sequência aqui na ministração da palavra. Amanhã nós vamos ter reunião de oração aqui às 20 horas. E esteja participando. É um convite que nós fazemos e esperamos, né, que você esteja participando junto conosco, orando, intercedendo. Temos que estar orando sempre, irmãos. Se você puder, vem estar junto conosco aqui, nesse tempo de oração, em nome de Jesus. Amanhã, às 20 horas. Vamos estar juntos. Temos aí as células. Se você ainda não participa de nenhuma célula, temos aqui os endereços. Você pode estar visualizando aí e se organiza para estar junto. Tem sido uma bênção, irmãos. Eu tenho estado junto com os irmãos nas células e Deus tem falado muito aos corações daqueles que estão ali. Pessoas têm se convertido, aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e é um tempo justamente que a igreja precisa se envolver. Você precisa se envolver, eu preciso me envolver com a célula, e eu quero incentivar cada um dos membros a participar e também ser anfitrião. Se você deseja, tem o desejo aí no seu coração, de ser anfitrião, de abrir a sua casa, para estar ali junto com os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, convidando eles. E também a igreja vai estar junto com você, você não vai estar sozinho. Outros irmãos também vão estar juntos ali. Então, abra a sua casa, que vai ser bênção para a vida de todos aqueles que estiverem ali junto e para a sua vida também. Seja anfitrião, participe de uma célula, que você vai ver o que Deus vai falar no teu coração, o que Deus vai fazer. Amém? Vai ser bênção para a tua vida. Nós vamos ter um culto específico no dia 19 de novembro, uma quarta-feira. Será um culto de gratidão, de celebração pelas células, pelo que Deus está fazendo ali, pelo que Deus está falando ao coração de cada integrante ali nas células, e também dessa salvação que tem acontecido. Vidas têm sido salvas ali. E você ainda não viu, se você quiser se envolver mais, eu te convido a estar juntos nas células, tá bom? Então, mas na quarta-feira nós vamos ter um culto aqui específico, quarta-feira, dia 19 de novembro. Vamos ter esse culto específico para celebração e gratidão pelas células que nós estamos aqui caminhando, tá bom? Nos cultos de quarta-feira, como eu já comentei, nessa terceira quarta-feira, que é dia 19, nós vamos ter o culto das células. Nessa primeira quarta-feira agora dessa semana, nós vamos ter culto da família. Então também quero incentivar você a estar participando. É um culto voltado para a família. Que família que não tem dificuldade? Que família não precisa buscar da presença do Senhor? Então venha participar, venha você com a sua família. Se a sua família não consegue vir, você consegue, venha buscar por ela. Venha colocar a vida dos seus familiares diante do Senhor, venha estar junto, você vai receber uma palavra a respeito desse grande envolvimento mesmo com a família, e vai ser uma grande bênção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Quarta-feira agora, nós vamos ter esse culto, uma palavra voltada para a família, e é um tempo de buscar também pelas famílias. Quarta-feira agora, às 20 horas. Na segunda quarta-feira nós teremos culto de cura e libertação, e na quarta semana também vamos ter culto de cura e libertação. Mas venha participar. No culto de cura e libertação, Deus tem falado de uma maneira poderosa, irmãos. Não dá para a gente achar que está tudo bem. Quem que não precisa de cura, quem não precisa de libertação, quem que não precisa de salvação, traga esses convidados. Se você não precisa, tem alguém que precisa próximo de você. Traga para receber uma palavra. E Deus tem feito. A gente fala, mas eu não acho. A gente acha muita coisa e também não acha, não é? Mas venha estar junto aqui para receber desta palavra. Em nome de Jesus, quarta-feira, a segunda e a quarta, nós vamos ter culto de cura e libertação. Tá bem? Vamos estar juntos.
nesses dias aí. Essa mudança é para novembro agora. Começa novembro, dezembro, em janeiro também vamos ter outras mudanças, mas vai ser uma bênção todo esse trabalho. Muito bem. Não sei se dá para ver muito bem, mas nós estamos aí com aulas de canto e instrumentos. Então, se você deseja participar de aulas de canto e instrumento, pode procurar a Carol Bueno, e passar o nome para ela. Tá bem? Nós vamos colocar esse post também nos grupos da igreja. Muito bem. Vamos ter... A Cristiane quer falar? Vamos ter, no dia 15 de novembro, para as crianças de 4 a 12 anos, é um trabalho para elas aqui, dia 15 de novembro. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Então, dia 15, o departamento infantil, junto com o TEL, né, e as crianças que não participam do TEL ainda, nós estamos fazendo esse evento. É quase um encerramento do ano, mas ainda depois terão os outros domingos e culto infantil, escola bíblica seguem normalmente. Esse do dia 15 vai ser aqui na unidade 1, e nós estamos pedindo a ajuda da igreja, né, o apóstolo já autorizou. Quem puder, quiser ajudar, pode me procurar no final do culto, tá bom? Nós temos até uma lista de alimentos que nós vamos comprar, e nós contamos com a igreja. Por quê? Assim, nós podemos trazer crianças que, às vezes, os pais não têm condições de pagar, então, nós estamos fazendo dessa maneira para as crianças, os pais não precisarem pagar, não ficar pesado para as famílias, e trazer mais crianças para conhecer a igreja, o trabalho infantil, tá bom? Então, quem puder me procurar no final do culto, eu agradeço, e desde já agradeço a participação da igreja. Obrigado. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está chegando o nosso tempo precioso, estaremos juntas agora em março de 2026. Queridas, que tema espetacular! Esse congresso, assim, vem da parte de Deus, porque eu creio que Deus fará muitas coisas conosco. Vai falar o nosso coração, esses processos difíceis que muitas vezes nós passamos, e aí Ele faz aquilo se transformar. A gente é transformado e depois a gente ajuda outras pessoas a ser transformadas também. Então, eu conto com vocês. Raquel Pozella, sou psicóloga, sou pastora, mas acima de tudo, amo a esse nosso Deus. Deus abençoe. Vem estar com a gente nesses dias. As mulheres ainda que não fizeram, pode procurar aqui a Célia ou a Gisela, né? Para estar fazendo a inscrição, tá bom? Acabou? São esses recados. Muito bem. Vamos nos envolver aí com todo o trabalho do nosso ministério. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, o versículo de 1 a 11. Nós vamos ver aqui, nesse texto, a grande pescaria, um grande chamado aqui da parte de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes,
e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E havendo os barcos, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor, aqui nós abrimos a Tua palavra, Senhor, e vemos essa experiência tremenda e maravilhosa, Senhor, com o Senhor e com a Tua palavra. E nesta manhã, Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar aos nossos corações. Esses versículos já ministram conosco. E que o Senhor aqui se revele de uma maneira poderosa, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto você talvez até conheça. Mas o que eu gostaria de ressaltar em todo esse texto, em toda a pregação, falar a respeito que aqui Jesus ele chama Pedro para ser pescador de homens. E o que o Senhor foi ministrando ao meu coração durante esses dias, seguindo a pregação anterior, falando a respeito do propósito. Qual era o nosso propósito sobre esta terra? Cada um de nós temos um propósito. Quando nós falamos de ser chamado pelo Senhor, o Senhor tem um chamado para mim e para você também. Nesse contexto que nós vivemos, quantas pessoas não precisam do Senhor? Como eu já comentei, ser apresentado para o Senhor. Se você for ver alguns versículos antes aí, mais precisamente no livro de João, vai falar que André, que era irmão de Pedro, ele levou Pedro, para conhecer Jesus. Foi André que levou ele para conhecer Jesus. Foi apresentado a Jesus. Vem que eu vou te mostrar o Messias. Você vai conhecer ele. E André leva Pedro para conhecer Jesus. Aqui, e um pouco nos versículos antes, também vai falar do quê? Do início do ministério de Jesus, Jesus chamando todos os discípulos para estarem junto com ele. E chama Pedro, e Pedro conhece Jesus, e chama os outros discípulos, vai começar a chamar. E a multidão seguia Jesus porque via milagres, maravilhas acontecerem. E todo esse trabalho, que na verdade Jesus, ele chama os discípulos para estar junto, por quê? Porque sozinho não dava. Ele precisava de ajuda. Então, ele começa a chamar os discípulos para estar junto e para formar discípulos, realmente. Discípulos é o quê? Um aluno. Estava junto com Jesus, Jesus o mestre, ensinava seus discípulos, seus alunos, e eles estavam juntos, caminhando juntos com Jesus, conhecendo, entendendo, vendo como Jesus fazia, e eles iriam fazer também, aprendendo de todo o ministério de Jesus. E as pessoas estavam ali caminhando,
E junto, à beira do mar, ali no lago de Genezaré, que na verdade não é um mar, o mar da Galileia, é um lago que existe ali em Israel, eles estavam caminhando, seguindo Jesus. Jesus encontra 2 barcos ali, se posiciona em um e começa a pregar, começa a falar. As pessoas estavam sedentas para ouvir de Jesus e ver os sinais que iriam acontecer. E hoje em dia não deixou de ser diferente. Tem muita gente sedenta para conhecer Jesus, para ser apresentado a esse Jesus. Jesus, ele precisava desses homens junto com ele, de obreiros para a seara. A palavra de Deus diz que os campos estão brancos. E virá a colheita. E precisa de obreiros para essa seara. Precisamos nos envolver, nos engajar com a obra do Senhor. Eu e você precisamos nos envolver. Envolvido com aquilo que Jesus ele quer fazer sobre a face da terra. E ele vai fazer através de quem? Jesus ele vai usar a minha vida e a sua vida para que outro venha conhecer Jesus. Você vai pregar a palavra e ele vai conhecer. É assim que acontece. Foi assim que aconteceu comigo. Alguém chegou para mim e falou de Jesus, mas foi uma resistência tão grande que eu precisei passar diversas dificuldades até o dia que fui conhecer de uma maneira poderosa. E foi assim com cada um de nós, quando fomos apresentados para Jesus. Jesus ele não trabalhou sozinho. E não dá para fazer nada sozinho. Quem somos nós para fazer a obra de Deus sozinho? Amém? Então Jesus ele precisa de você. Amém? Ele precisa de cada um de nós. Não dá para a gente achar que não é comigo. É comigo, é com você, é com cada um de nós. A obra de Deus, ela está caminhando, mas ela precisa desse envolvimento, desse engajamento de toda a igreja, eu e você. E eu queria aqui citar muitas coisas aqui nesse texto. Você vai ver coisas aqui que o Senhor foi falando comigo e eu creio que Deus vai falar com você também. Pedro ele estava cansado, tinha pescado a noite toda. Você sabe desse texto aqui. Foi cansativo a noite toda. A noite era a melhor hora de pescar. Pedro era pescador de profissão. Conhecia, sabia onde estavam os peixes, sabia como jogar a isca, sabia cevar os peixes. Porém, não pegou nada. Então ele estava desanimado, frustrado, havia uma vergonha, não pescou nada. Estava ali lavando a rede, arrumando, porque só pescaram enrosco a noite toda. Você já foi pescar? Já pegou enrosco? Já enroscou em algum lugar? Só trouxe coisa que... Pedro estava assim, desanimado, abatido, e estava ali, tirando a sujeira da rede. E Jesus pede o barco dele emprestado. Mas Jesus, ele estava e pregou a palavra. E pregou. E eu imagino a pregação de Jesus ali. Chegou, viu Pedro desanimado. Imagina comigo aqui, começa a ver a cena. Estava lavando as redes. Pedro lavando as redes ali. Abatido, porque não pegou nada. E Jesus pede o barco emprestado e começa a pregar. Imagina a pregação de Jesus, falando de fé, eu creio. Jesus ele estava ministrando ao coração de todos aqueles que estavam ali, na beira da praia. E falava, imagino eu, que as coisas podem mudar, que lance a rede do outro lado, que você vai pegar, não desista, mas tenha fé que vai acontecer um milagre e os peixes virão sobre esta rede. E Pedro,
ele vai até o mar, até o lago. E no versículo 4, que diz o texto, versículo 4, Jesus dando a ordem: faze ao teu mar alto e lança a rede. E a primeira palavra de Pedro: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, a gente conhece de pescaria, e a gente tem muitas desculpas, muitas vezes, para dar para Deus, diante da pescaria que nós temos que realizar. E nós apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E esse exercício de fé, eu e você, a cada dia nós precisamos exercer. Senhor, está difícil, estou desanimado, estou abatido, estou frustrado com muita coisa, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu não estou vendo ainda esses peixes, eu não estou vendo, eu não vi a noite toda, não apareceu peixe nenhum, mas eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é confiável, porque o nosso Deus é confiável. Então, eu e você, no exercício de fé, na palavra de Jesus, as coisas vão acontecer, vai acontecer um milagre. As redes vão ficar tão cheias que muitos peixes, vai acontecer esse grande milagre sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles também que estão próximos de nós. Pedro, ele estava desanimado, mas ele deu crédito à palavra de Deus. Ele deu crédito àquilo que Jesus falou e lançou as redes, e houve esse grande milagre. E quantas vezes eu e você, nós não podemos deixar de ouvir aquilo que Jesus tem para nós. Por quê? Jesus, ele quer te ensinar. Jesus, ele quer me ensinar. Se ele está falando, ele está trazendo um ensinamento. O nosso mestre, falando a nós como discípulos, como alunos, como aprendizes, ele está trazendo uma palavra para que nós possamos aprender aquilo que ele quer para nós. E o que a gente precisa enxergar é como Jesus nos encontra no momento que nós estamos ali, abatido e frustrado. Como Jesus tem encontrado você? Caído? Abatido? Desanimado? Depressivo? Desanimado de uma forma que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, vou desistir de tudo, estou aqui lavando a minha rede para seguir a vida. Mas Jesus, ele tem muito mais para nós. Amém? Tem muito mais para nós. Lavar as redes aqui no contexto soa como joguei a toalha, vou dar um tempo, vou parar com tudo. Vou entregar os pontos. Mas com Jesus, presta atenção nisso. Com Jesus não tem nada perdido. Amém? Com Jesus, você segue, irmão. Não fica abatido, desanimado, porque não deu certo no momento. A noite foi ruim. Mas a alegria vem pela manhã. É o versículo como diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi difícil, não deu certo, mas tem alegria, mas tem o tempo de vitória, tem o tempo que ele vai agir na tua vida, amém? Depois de tanta luta, tanto trabalho, agora eu vou parar, mas não, o que ele está dizendo é o seguinte: lance a rede do outro lado. Ouça a palavra de Jesus, porque vai vir a alegria, vai vir a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não permita que o resultado de hoje limite a sua fé. Abata a tua fé, você caia por causa de um resultado negativo. Se a gente for ficar olhando as coisas negativas, os resultados negativos, a gente não anda, a gente não caminha.
Não há milagre que vá acontecer sem fé. Não tem milagre que aconteça se nós não tivermos um exercício de fé. Para acontecer um milagre tem que ter um posicionamento primeiro nosso, que vai, ó, o Senhor pode fazer. Eu não sei que jeito o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque fé é justamente eu não sei como que vai acontecer, é o que diz lá em Hebreus 11. Mas eu sei que o Senhor vai fazer da forma que o Senhor sabe fazer. Eu não sei que jeito que é. E esse é que tem que ser o nosso posicionamento, irmãos. Não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. No momento certo, no tempo certo, o Senhor vai fazer. Exerça a sua fé naquilo que Deus falou. Não fique abatido, desanimado, diante de uma frustração, num dia ruim, de uma noite ruim, mas creia no Senhor. Amém? Creia no Senhor. E Pedro ele foi desafiado e creu. Jesus desafiou Pedro. Pedro podia falar assim, olha, não vou. Sabe quando endurece o coração? E muitas vezes a gente endurece o coração. Jesus está falando, está mostrando o caminho, e a gente endurece, que nem o faraó, endurece o coração. Jesus falou, então eu creio. Está escrito na palavra, é de Deus isso? Eu creio. Então vai acontecer. Se nós endurecermos o nosso coração, o milagre não acontece. As coisas não mudam, não vai mudar. Porque há uma dureza no nosso coração. Mas quando nós exercemos a nossa fé em Jesus, o milagre acontece. Amém? O milagre acontece sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedro, ele reconhece a santidade de Jesus. E fala, eu sou o pecador, Senhor. E se prostra na presença de Jesus. Ele é confrontado com a santidade de Jesus e cai diante do Senhor. E quantas vezes nós também temos que reconhecer o nosso pecado para que nós sejamos transformados, para que sejamos usados pelo Senhor. Como diz a palavra, Jesus dizendo para Pedro, olha, se você não vai ser mais pescador de peixe, não. Você não vai pescar só peixe, não. Você vai pescar homens. Vai pescar homens. Amém? Esse chamado é para nós também. Pescador, chamado que Deus tem para cada um de nós. Para falar do amor de Jesus. A palavra do Senhor, nós temos que crer. Não coloque obstáculo diante da palavra. Porque as coisas vão mudar nas áreas da nossa vida, cada uma das áreas da nossa vida. Se nós formos abrir um leque, tem diversas áreas. Numa área pode estar bom, na outra área pode estar mais ou menos, mas Deus quer agir em cada uma delas. Amém? Cada uma das áreas da nossa vida, Deus quer agir. Então ouça a voz do Senhor e volte para o mar. Volte para pescar e viver esse milagre. Volte ao Senhor. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu da nossa vida. Independente do seu desempenho, você tem valor para o Senhor. Amém? Você é valioso. As circunstâncias muitas vezes dizem assim, olha, não tem peixe. Pela sabedoria de Pedro, ele falou, não tem peixe lá. Joguei a rede tanto a noite toda, não tem peixe. Pelas circunstâncias vai dizer, não tem peixe. Mas Jesus está dizendo, olha, continua. Continua, não para não. Continua. Continua lançando a rede. Porque os peixes estão lá. Amém? Essa tem que ser a nossa fé, irmãos. Essa tem que ser a nossa fé dia a dia. Continua, segue em frente, vai para o mar, lança a rede, o peixe está lá, vai acontecer um milagre, Deus vai agir, amém? Fica firme no Senhor, não deixa a circunstância te abater. E nós começamos a ver pelos olhos da fé, aquela rede cheia. Diz a palavra que o barco ia a pique. Sabe o que significa? Que o barco estava quase
virando. Ficou empinado assim, ó. De tantos peixes que tinha. E o milagre aconteceu. Então o barco vai vir a pique sobre a tua vida. Em nome de Jesus, abundância, fartura, um grande agir do Senhor. Exerça fé, creia no Senhor. Interessante, irmãos, que Jesus, ele vai aparecer novamente para Pedro, lá em João 21. Vamos ver esse texto também. João 21. Jesus já havia morrido, ressuscitado, aparecido 3 vezes para o discípulo, era a terceira vez que Jesus aparecia, 2 vezes já tinha aparecido, terceira vez Jesus aparecia na praia, ali, na mesma cena, eles estavam pescando, João 21. Você encontrou aí? Vamos ver aqui do versículo 3. Eles estavam em alguns discípulos juntos, diz a palavra aqui, estavam em 7 discípulos. E no versículo 3 diz assim: disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Porém, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se-lhe com as túnicas, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhante ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele volta no mesmo lugar, a mesma cena. Pedro, ele teve diversas experiências com o Senhor durante a sua caminhada. Estava junto com Jesus. Quantas experiências? Teve a experiência também de ter traído a Jesus.
Mas aqui ele diz assim: eu vou pescar. Tudo acabou, Jesus morreu, ressuscitou, tudo bem. Já tinha tido esse encontro com Jesus ressurreto. Mas vou pescar. Quer dizer, ele estava voltando para a sua profissão, voltando para a sua forma de viver, como era antes. Desistindo de tudo aquilo que Deus já tinha falado, que Jesus já tinha falado com ele, que ele seria pescador de homens. E aqui Jesus ele faz um concerto com Pedro. Pedro, talvez ele estava se sentindo tão abatido, tão desanimado ali também, que o suficiente para ele era pescar. Para mim tá bom, vou pescar. Quando ele fala isso, parece retratar um Pedro cansado de tanto errar, de tanto falhar. E na nossa vida, nós também precisamos atentar a isso. Que se tem um abatimento, Deus ele quer trazer um renovo. Se tem um desânimo, Deus quer trazer ânimo. Ele sempre quer levantar a nossa vida. Por mais difícil que seja a situação, já tinha tido uma experiência poderosa com o Senhor de vista um milagre. Agora, no mesmo ponto, ele veio com um concerto ali, com Pedro e com aqueles discípulos. E eles comeram ali com o mestre. O momento da refeição para o judeu era importantíssimo. Então, num concerto, num momento de refeição, Jesus começa a falar ali com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Aqui, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Até o contexto de ele entender qual que era o que ele deveria fazer. O que deveria fazer. A pesca de peixe era simplesmente uma lição. É uma lição entendendo que exercício de fé traz milagre. Exercício de fé traz milagre. Amém? O exercício da nossa fé vai vir o milagre. É assim que Deus faz. E dentro desse milagre, ele enxergar que tem algo superior, algo maior que Jesus ele quer usar a vida de Pedro. Existe algo maior para mim e para você. Tem algo maior que Jesus quer fazer através da nossa vida. Amém? Tem milagres muito maiores que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Coisas grandes, grandes. Oh, aleluia. São grandes coisas que o Senhor quer fazer. E uma coisa que o Senhor foi falando ao meu coração, nós precisamos aprender para ensinar. Quem não aprende não consegue ensinar. Agora, a palavra de Deus, ela nos dá muitas referências, muitos ensinamentos, muitos exemplos. Muitos homens de Deus passaram dificuldades porque não atentaram para a palavra. Nós não precisamos sofrer para aprender. Amém? A palavra nos orienta. Agora, nas situações que nós estamos vivendo, seja sofrendo ou seja regozijando, estamos aprendendo. Amém? Estamos aprendendo. Aprendeu, ensina. Jesus era mestre. Nós, alunos, discípulos. Somos alunos, discípulos do Senhor. E o mestre tem muito para ensinar. E você está disposto a aprender? Amém? Está disposto a exercer o teu chamado? Está disposto a caminhar naquilo que Deus tem colocado na tua mão? Que são coisas grandes, importantes? Às vezes a gente se acha nada. Às vezes a gente se acha nada. Mas o Senhor é que te levanta. Amém? É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te coloca em lugares que você nem imagina. Nem imagina. Você fala assim, olha, eu não tenho como. Não tem como ir. Tem. No poder do Senhor você vai. No poder do Senhor Ele te sustenta. Oh, aleluia. E aqui, nesta palavra, a gente vê que Jesus ele fala, olha, cuida das ovelhas, apacenta as ovelhas, cuida delas.
Cuida. Cada um que está perdido, desgarrado, precisa de cuidado. Cada um. Cuidar das vidas é o plano de Deus para a vida de Pedro. E para a nossa vida também. Amém? Bateu o desânimo, tudo acabou? Não, não acabou não. Tem mais pela frente. Eu lembro de um cântico que diz assim, que fala justamente desse contexto de estar lavando a rede, largou a rede, não larga a rede. Quem mandou você largar a rede? O cântico é mais ou menos assim. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? E aquilo foi mexendo comigo, esse cântico. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Jesus, ele não mandou você largar a rede. Jesus, ele não mandou você parar. Ele falou, ó, vai para o mar alto. Vai para o mar alto. Joga a rede. E o milagre vai acontecer. Amém? Às vezes a gente quer desistir de tudo, irmãos. Quer sair voando. Você já ouviu esse termo? É que a gente não voa, né? Mas vontade de sair voando. Mas o Senhor tem muito mais. Não dá para a gente achar que acabou tudo. Vou parar, vou desistir. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Jesus, você tem muito mais para você. Tem um milagre para acontecer. E esse milagre só vai acontecer com passos de fé. A gente olhando, vendo lá na frente. Eu não estou vendo o Senhor com os meus olhos, mas eu creio. Com os olhos da fé eu estou vendo. Não estou vendo fisicamente, mas com os olhos da fé eu vejo o milagre acontecer. Para encerrar, João 15:16. Se você puder abrir esse versículo, eu quero ler com você. João 15:16. João 15, ele fala da videira e dos ramos. Que ele é a videira, nós somos os ramos. E aqui no versículo 16, ele diz assim, ó, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? O que Ele está falando aqui? Não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Olha só. Nós não escolhemos a Jesus, Ele que nos escolheu. Quer dizer, o Mestre nos escolheu como seus discípulos. Apesar de todos os nossos defeitos, Ele nos escolheu. Ele escolheu você, Ele escolheu os 12 discípulos. O Mestre escolheu os seus alunos. Ele nos escolheu. E nos chamou para que nós possamos seguir a Ele. E diz aqui o texto que Ele nos designou. Em outras versões diz, nomeou. Quer dizer, Ele conhece você pelo teu nome. Então, Ele te chamou, te nomeou para um serviço, para uma tarefa, para um destino, com um objetivo. Tem algo para você, da parte de Deus, que Ele quer te usar. Amém? Tem algo que o Senhor quer te usar. E essa aí ele diz o quê? Para que vades e dê o quê? Fruto. Vades e dê fruto. Então você foi chamado, você foi escolhido por Jesus, foi nomeado por Jesus, para que vá para uma produção de frutos, para que dê fruto por todo mundo, para onde que você vá, dê fruto. Amém? Pessoas conheçam o Senhor.
e o fruto permaneça. Seja firme na fé, fica firme com Jesus. Jesus tem muitas coisas para a nossa vida, irmãos. Interessante que esse versículo ele fala de algumas coisas que quando nós somos escolhidos, somos nomeados, vamos dar frutos, e aquilo que você pedir em meu nome vai acontecer. Olha o milagre acontecendo aí. Quando você se envolve com o Senhor, Ele te escolheu, Ele te nomeou, e você começa a dar fruto, e aquilo que você pedir vai acontecer. O milagre vai acontecer. E se a gente conversa com muitas pessoas que têm esse envolvimento com o Senhor, vai ver os milagres acontecer, coisas que não tinha como o Senhor fazer, o milagre acontecer. Isso que o Senhor tem para mim e para você. E voltamos no começo da pregação anterior, que fala do ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, fazeis discípulos. Fazei discípulo, fazei aluno, fazei aprendizes, ensinando. O versículo 20 vai falar ensinando aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu de quem? Aprendeu de Jesus. Quantas experiências eu e você nós temos com o Senhor. E se você não tem, o Senhor quer trazer experiências para a tua vida. Amém? E essas experiências vão acontecer no seu exercício de fé, no dia a dia, no cotidiano. Está acontecendo ali, naquele momento que está acontecendo, no olho do furacão. É ali que Deus quer trazer o livramento, o milagre para a tua vida. É ali que Deus quer agir. Eu não sei como eu vim parar aqui no meio desse olho do furacão. Mas eu sei o seguinte, que eu creio num Deus que me dá o livramento aqui. E esse é o exercício de fé meu e seu. Amém? É esse o nosso exercício dia a dia, irmãos. Dia a dia. Exercício de fé. Crendo nesse Deus que nos ensina e ter experiências maravilhosas com Ele. É isso que Jesus quer, que nós sejamos discípulos verdadeiros. Que nós estejamos dispostos a aprender. Aprender para ensinar como o aluno do mestre. Para que nós vamos ensinar? Nós vamos aprender de quem? Aprender de Jesus. Para ensinar de quem? De Jesus. Falar do quê? Falar de Jesus. Falar do quê? Dos milagres, das maravilhas, de tudo que Ele tem feito, da palavra de Deus. Pensarmos como Ele. Praticarmos a palavra. Agirmos como Jesus. Amar como Jesus amou. Olha isso. Ele é o nosso mestre. O aprendizado que nós devemos ter é com Ele. Servir como Ele serviu. Andar como Jesus andou. Este é o nosso padrão. Não pare. Não pare. Jesus não mandou a gente parar. Amém? Jesus não mandou a gente jogar a rede, não. Lá, deixa a rede aí, nem lava mais ela. Não é? Eles estavam lavando a rede e dando manutenção para seguir na pescaria. Mas estava desanimado. Então, tem manutenção pela frente. Tem o trabalhar de Deus pela frente. Continua. Continua nessa caminhada. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero convidar você a ficar em pé por um momento. Quero orar com você. Nós que fomos apresentados ao Senhor, agora nós sabemos dEle, conhecemos da Sua palavra, tomamos uma posição com Ele, sabemos o que Ele tem para nós. E o plano de Deus para a nossa vida e para toda a humanidade, o plano de Deus é para salvar as vidas. O plano de Deus, o plano original do Senhor, qual que é o plano original do Senhor? É que todos nós tenhamos comunhão com Ele. O plano original, lá no Éden, qual que era o plano original? De o homem ter comunhão
com o seu Criador. Agora, eu e você termos comunhão com o Senhor. Voltarmos ao plano original. E esse plano original, ele se cumpre em Jesus. Jesus, ele veio, morreu por nós, para que nós voltássemos ao plano original, de ter comunhão com o Pai, que não tínhamos. Estávamos todos desgarrados. Agora o Senhor tem algo novo para mim e para você. Amém? Vamos orar. Coloca a tua vida diante do Senhor. Da mesma maneira que Jesus ele fez um desafio a Pedro. Atenta à palavra de Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou em frente. Senhor, nesta manhã, cada um de nós entendemos todo o teu sacrifício na cruz do Calvário. Essa volta ao plano original de comunhão, de levar todos os homens a conhecer o Senhor. Que todos venham conhecer e voltar a esse plano original. E que nós possamos, Senhor, sermos agentes atuantes, Senhor. Atuantes também para que outros venham conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor de tal maneira que não abre mão mais de estar com o Senhor. Não abre mão de estar na tua presença, Senhor. Que nós possamos fazer tudo por amor a ti, Jesus. Fazer tudo por amor, viver pelo Senhor, cuidar das pessoas, estar próximo, Senhor, daqueles que ainda não conhecem o Senhor, apresentar, pregar a tua palavra, falar do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, Senhor, a cada dia, que as nossas experiências nos ajudem a crescer diante do Senhor, que possamos ensinar, Senhor, muitos discípulos, que possamos seguir, Senhor, esta carreira, e também, Senhor, sermos ensinados pelo Senhor, nós como discípulos do Senhor, a cada dia sermos trabalhados, tratados, para que possamos, Senhor, ter uma vida abundante sobre esta terra, vislumbrando, Senhor, os céus, vislumbrando aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Oh, aleluia! Somos agentes atuantes aqui, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, em tudo. Que quando a palavra vier, Senhor, de desânimo, o abatimento da nossa própria alma, muitas vezes os nossos pensamentos viajam, Senhor, e nos desanimam, nos abatem, que nós possamos combater com a Tua palavra que nos renova, e o Senhor se revela nela, Senhor. Aleluia, Jesus. Que nossa fé esteja no Senhor todos os dias da nossa vida. Aleluia. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. 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 Recebe dessa palavra no teu coração, em nome de Jesus, e vamos à pescaria. Amém. Vamos pescar. Aleluia. Uma grande pescaria acontecer, em nome de Jesus. Você pode se assentar por um momento. Eu quero convidar aqui o apóstolo João. Assenta por um momento, nós já vamos estar encerrando.